Bom dia a todos novamente, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade, na verdade, a finalização da aplicação da oficina de GeoGebra, tá? O nosso terceiro encontro hoje, onde a gente vai dar foco no software GeoGebra no computador, tá? Os dois primeiros encontros que tivemos foi com foco com GeoGebra Mobile, não é isso? GeoGebra no celular. E hoje o nosso último encontro da aplicação da oficina de software GeoGebra é com foco GeoGebra no computador, né? E a partir daí vocês vão estar observando as ferramentas que a gente viu no software GeoGebra Mobile e que a gente vai estar vendo também essas mesmas ferramentas e outras mais no software GeoGebra Desktop, que é o GeoGebra no computador, tá? Então, assim, vocês vão ver que realmente não vai ter essa dificuldade, por exemplo, de estar verificando onde ficam as ferramentas, principalmente as ferramentas básicas que a gente viu no software GeoGebra Mobile, né? Vocês vão ver que é bem simples o software no computador, ele é bem simples mesmo, tá? E até que dinamiza mais o processo de utilização mesmo do GeoGebra, tá? Antes, deixa eu só aqui abrir para vocês aqui o material que a gente vai estar estudando hoje, tá? Então, a oficina de hoje é com foco GeoGebra, é o que a gente chama de GeoGebra Desktop, né? No computador. E, inicialmente, eu vou estar mostrando para vocês o processo de baixar o software e instalar no computador, tá? Então, da mesma forma que a gente viu esse processo de download do programa, depois o processo de instalação no celular, que a gente viu na primeira aula, a gente vai ver também aqui agora, só que para o computador, tá? Ricardo, só fazer uma acréscimo e lembrar que ele é bem instintivo, né? Como vocês já têm uma noção assim no mobile, no computador, só acrescenta mesmo e é bem fácil. E quem tiver qualquer dúvida aí, fica à vontade em perguntar. E curiosidade minha, né? Alguém por esses dias teve interesse, assim, de dar uma fuçada no mobile? Teve alguma dificuldade? Igual eu já perguntei na outra aula. Pode falar, gente. Aí eu, sendo muito sincera, eu não vi muito, não. Porque mesmo eu vendo vocês, né, fazendo, para mim foi um pouco complicado ainda mexer ele no mobile. Aí agora eu tô vendo aqui pelo computador, colocando aqui para ver se instala, né? Sim, certinho. É interessantíssimo depois de hoje, a gente vai depois deixar um fórum aí para, né, se vocês quiserem tirar dúvida, vocês entrar e dar uma olhadinha mesmo, dito popular, futricada lá, porque com as dificuldades também, que vai surgindo cada vez mais dúvida, e você conseguindo sanar elas, você vai ter um desempenho melhor. E ainda que hoje, talvez na disciplina, né, é atrelada à necessidade de usar, vocês podem ter certeza que mais para frente um pouquinho, com outros conteúdos, vai, assim, facilitar demais. Questão de entendimento, de visualizar uma questão, uma demonstração. E eu imagino que realmente é verdade. Tem umas animações que eu acho o máximo. Eu falo que eu não domino ele 100%, mas assim, é muito legal. Dá para você fazer várias coisas. Qualquer coisa, estamos aqui. Isso. Muito obrigada. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente fazer o download do programa, tá? Então, a gente vai pesquisar aqui no Google GeoGebra Download. Vocês vão verificar, o primeiro site é o site do próprio GeoGebra, né? Como eu mostrei para vocês no primeiro dia da oficina, né? O software GeoGebra é um software
que realmente tem sua própria organização, né? Tem seus locais de suporte, né, aos usuários que utilizam esse software, né? Então, vocês verificarem que realmente, por mais que seja um software bastante simples, porque ele é simples, né? Porque nenhum único programa a gente consegue trabalhar a álgebra, tabelas, gráficos, né? Dentre várias outras coisas na área da matemática, por mais ser um só, mas ele tem sua composição, né? Quanto à organização mesmo, tá? Então, o primeiro site que vocês podem observar aqui é o do próprio geogebra.org, tá? Quando a gente entra nesse site, a gente vai verificar que tem vários programinhas, né? Então, a gente tem aqui calculadora gráfica, calculadora 3D, geometria, GeoGebra Clássico 6, calculadora CAS, GeoGebra Clássico 5. O que a gente vai trabalhar é justamente esse aqui, o GeoGebra Clássico 5, tá? Que é a versão que a gente escolheu para poder abordar aqui na oficina e que é uma versão que a gente também, na licenciatura da matemática, utiliza desde o primeiro semestre, tá? Como eu já fiz o download do programinha, a gente vai passar para o processo de instalação, tá? Aqui o GeoGebra, e vou executar para poder iniciar esse processo de instalação. Primeiramente, ele vai vir trazendo essa janelinha aqui de bem-vindo, né, o GeoGebra 5, a língua que eu quero, o idioma, né, que eu quero que seja instalado, é o idioma português brasileiro. Porém, vocês podem verificar que tem vários outros idiomas aqui. Clico em próximo, depois clico em eu concordo, certo? Nessa tela aqui, vocês podem deixar essa opção aqui mesmo já marcada por padrão, tá? E só clicar em instalar. A gente vai aguardar uns minutinhos, ele não demora, é bem rápido mesmo, tá? Pronto. Por fim, ao final da instalação, né, aparece essa mensagem, completando o assistente de instalação do GeoGebra 5, né, o GeoGebra 5 foi instalado no seu computador. Clique em terminar para fechar esse assistente. Olha que interessante. Na última tela, ele já vem com essa caixinha marcada, executar GeoGebra 5. Se eu desmarcar e clicar em terminar, ele vai simplesmente fechar essa tela, tá? Mas, se eu quiser já executar ele, eu deixo marcado a caixinha e clico em terminar. E automaticamente o GeoGebra já abre para mim. Pronto. Essa aqui é a interface gráfica do GeoGebra Clássico 5, o GeoGebra Desktop, tá? Antes da gente verificando aqui as ferramentas, né, no GeoGebra Desktop, assim como a gente viu lá no mobile, inicialmente a gente vai estar abordando um tutorial, da mesma forma que a gente viu no mobile, né, o tutorial do software, mostrando as ferramentas, a gente vai também estudando juntamente aqui, certo? E depois a gente verifica as ferramentas, funcionalidades no próprio software. Então, primeiramente, o processo de instalação, né? A gente já fez. E, dando início à nossa apresentação de hoje, a gente tem a interface gráfica, né? Ou seja, quando você inicia o GeoGebra, né? Por padrão, ele apresenta para a gente uma barra de menus, né? Tanto barra de menus como barra de ferramentas, caixa de entrada, janela de álgebra e de visualização 2D. Ou seja, tudo isso que a gente viu no mobile, a gente também vê no GeoGebra Desktop, tá? Tornando possível também, né, um primeiro contato, essa criação de projetos simples em 2 dimensões, que é o que a gente tem feito, né?
Então, aqui, você, como vocês puderam observar, a interface gráfica do GeoGebra. O que vocês puderam perceber, por exemplo, uma diferença bem pequena do que a gente vê aqui no software, a gente está vendo agora, mas a gente não está vendo aqui, nessa imagem aqui. Alguém pode falar? Repete. O que a gente pode ver aqui na tela inicial do software, né, que eu instalei aqui agora, e o que não aparece aqui nessa imagem aqui da interface gráfica? As linhas atrás, né? Que se chama o quê? Grade. Hã? A malha. Aquele negócio que tem no papel, tipo papel milimetrado, né? Eu esqueci, não sei não, professor. Qual é o nome? Grade? Hã? Grade? Não, tem um nome específico que a gente viu lá no GeoGebra Mobile. Linhas Malha. quadriculares. Muito bem, quem falou, Mária? É isso mesmo. A Como é o nome? malha. Ah, entendi. Malha. Então, essas linhas quadriculadas aqui que a gente vê logo na interface quando a gente instala, né? É chamado de malha. Nessa imagem aqui, o usuário decidiu que esconder a malha, que foi o que a gente viu lá no GeoGebra Mobile, e também a gente vai estar vendo aqui no desktop, né? Como esconder a malha, quais são os tipos de malha, né? Que a gente também viu no mobile, né? Tem a malha polar e outras malhas. A gente, tudo isso também vai ver aqui no GeoGebra Desktop. Muito bem, para quem lembrou aí do termo certo aí, viu? Então, a interface inicial do GeoGebra, né, composta por essa barra de menus, as ferramentas, tudo mais que eu havia comentado agora, né? E a gente vai iniciar com os menus, né? Então, o GeoGebra, ele possui essa barra de menus, e essa barra de menus, ele segue um padrão da maioria dos softwares para computadores, tá? E ele vai apresentar para a gente algumas divisões. Vamos lá. Primeira divisão é o que a gente chama de arquivo, né? Então, quando a gente abre aqui o software, lá do lado superior esquerdo, a gente tem aqui, ó, arquivo, tá vendo? Então, dentro do menu arquivo, a gente tem as seguintes opções: abrir uma nova janela, sem fechar a atual, né? Isso nos dá a opção de trabalhar com vários projetos, né? Em um arquivo, só que várias janelas. Iniciar um novo projeto na janela. Abrir um trabalho salvo no computador, né? Ou seja, quando você já tem um trabalho que você tem feito constantemente, né? E você salva no computador, dá a opção de abrir a qualquer momento esse arquivo. Abrir um projeto salvo no site do GeoGebra, tá? Abrir um arquivo recente, não necessariamente abrir um arquivo que você tenha trabalhado bastante tempo, mas o mais recente que você tiver trabalhado, ele já dá essa opção. Gravar o projeto atual, que é o projeto que você está trabalhando no momento, né? Salvar o trabalho da janela atual como uma espécie de nome e endereço. Isso aqui não é interessante para a gente nesse momento, tá? Compartilhar projeto, fazendo o upload no site através do usuário, né? Então, da mesma forma que tem como a gente compartilhar no GeoGebra Mobile, também simples no GeoGebra Desktop. Exportar para o novo formato de arquivo, né? Ou seja, a gente quer salvar como imagem, né? PNG ou outro tipo de arquivo. Permite também a gente visualizar a impressão, fechar a janela atual e fechar todas as janelas. Então, se a gente vir aqui em arquivo, vai aparecer essas opções, né? Nova janela, um novo, abrir do GeoGebra, abrir arquivo recente, gravar, compartilhar, exportar, né? Como eu quero exportar esse meu trabalho, visualizar a impressão e fechar essas opções. Dando prosseguimento, a gente tem o menu editar, tá? Dentro do menu editar, a gente tem as seguintes opções: desfazer e refazer ações, ou seja, então, por mais que eu não tenha
adentrar ainda quantas ferramentas, mas, por exemplo, se eu vim aqui e criei 3 pontos, né? Se eu vir aqui no menu editar, desfazer, ele desfaz o último comando que eu fiz no GeoGebra. Se eu vir aqui de novo e desfazer, de novo o último, tá? E se eu vir aqui em refazer, ele vai voltar como estava anteriormente. Vim aqui refazer de novo, voltar como estava anteriormente, tá? Desfazer e refazer ações. Segunda opção, copiar e colar um elemento ou mais selecionados. Então, da mesma forma, por exemplo, no Word, né? Um programa Word, que vocês utilizam bastante para fazer trabalhos, né? Quando a gente tem a opção lá, copiar e colar texto. No GeoGebra, a gente tem a opção de copiar e colar um elemento. Um ponto que eu criei, eu posso copiar esse ponto, ou uma reta, o que for, tá? Copiar para a área de transferência, inserir imagem de um arquivo ou da área de transferência. O GeoGebra, ele é bastante interessante, e isso também, o que torna ele até, como posso dizer, dinâmico, é essa inserção de imagem, tá? Ou seja, o GeoGebra, ele não serve somente para construir gráficos, tabelas, trabalhar com álgebra. Ele também traz esse dinamismo, porque ele oferta para a gente a possibilidade de inserir imagem em nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui e inserir imagem e vou escolher um arquivo, e eu posso inserir essa imagem aqui no software, tá? Editar propriedades dos elementos do projeto e selecionar todos eles ao mesmo tempo, né? Eu posso editar as propriedades dos elementos criados de uma vez só, né? De todos os pontos que eu criei, de todas as retas, segmentos, o que for. Quando há elementos selecionados, o menu editar, ele também permite inverter essa seleção, exibir e ocultar objetos ou rótulos, além de permitir selecionar camadas. Então, vamos lá. Se eu criei aqui um ponto, alguém me recorda aí o que seria esse rótulo? Que rótulo? Então, eu criei aqui... O nome do ponto. Isso, justamente. Perceba, quando eu crio um ponto, ele já vem com seu rótulo, o que a gente chama de nome. Então, eu criei o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o rótulo desse ponto aqui é A. O rótulo desse ponto aqui é B. O rótulo desse ponto aqui é C. Tá? Editar, inverter essa seleção. Dando prosseguimento, o menu exibir, que é o nosso terceiro menu aqui, tá? No menu exibir, a gente tem as seguintes opções. Exibir ou ocultar a janela do GeoGebra, tá? Isso equivale ao quê? A álgebra, planilhas, CAS, visualização 2D, visualização 3D, protocolo de construção, calculadora de probabilidades, teclado e campo de entrada, tá? Editar layouts também, atualizar janelas e recalcular todos os objetos, tá? A gente vai ver isso a fundo mais para frente. Opções. Lembra que lá no GeoGebra Mobile também a gente tem a opção de arredondamento de casas decimais? No GeoGebra Desktop a gente também tem essa opção, né? Arredondamentos, determinando o número de casas decimais ou algarismos significativos. Selecionar a condição para que haja rótulos novos, determinar o tamanho da fonte, né? Lembra que lá no GeoGebra Mobile a gente escolhia, por exemplo, a gente estava manipulando o GeoGebra Mobile, a gente viu, a fonte está pequena para mim, eu quero aumentar a fonte, então tem como aumentar. Também no GeoGebra Desktop. Escolher um novo idioma, da mesma forma que o mobile. Editar configurações avançadas para o projeto. Salvar as alterações na configuração ou restaurá-las no padrão, né? Então, conforme a gente for alterando as configurações, tem como também restaurar o padrão, né? Como assim que a gente instala, né? As configurações padronizadas do GeoGebra.
Daí a gente vem para as ferramentas. Esse menu aqui, tá? Nas ferramentas, ele permite a gente configurar a barra de ferramentas, né? Como adicionando, retirando ou movendo os elementos da barra. Permite também criar uma nova ferramenta e gerenciar as ferramentas já existentes, tá? Próximo menu, que é o menu de janela. Ele permite a criação de uma nova janela, onde outro projeto ele pode ser construído ou editado. Caso haja mais de uma janela aberta, ele permite alternar a visualização entre elas, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com um projeto, eu posso visualizar outra, tá? Por meio de janelas. Ajuda, permite acessar o site do GeoGebra, o site oficial do GeoGebra, em busca de manuais, tutoriais, fórum, tá? Vocês vão ver também que no site de GeoGebra, eles também têm alguns, como posso dizer, alguns trabalhos pré-prontos, né? Acerca de alguns conteúdos matemáticos, por exemplo, cálculo de figuras planas, né? Então, já tem lá projetos mesmo feitos no GeoGebra, já prontos para esse conteúdo matemático, né? Para cálculo de figuras planas, por exemplo, tá? O menu ajuda também permite reportar erros encontrados no programa e abre informações sobre o produto e sua licença, tá? Ajuda. Dando continuidade, a gente viu o primeiro tópico de menus. Agora a gente vai ver o segundo tópico de janelas, né? Então, como eu já havia dito, o GeoGebra ele possui janelas de trabalho, né? Janelas para trabalho, onde cada janela ele possui sua propriedade diferente. Então, o uso entre elas pode ser alternado, né? Sem que você perca os dados que você já informou no software. Então, por exemplo, a janela de visualização, ela é exibida assim que o programa é iniciado, que é a nossa tela inicial do programa. Então, para selecionar outra janela, basta ir no menu exibir e escolher a desejada, né? São elas: janela de álgebra, né? Uma janela para exibição e manipulação de dados de forma algébrica, né? Então, se eu vir aqui no menu exibir, desculpa, temos aqui a janela de álgebra, né? Se eu dar um clique aqui, ele escondeu a janela de álgebra. Se eu voltar aqui de novo, ele vai retornar. A janela de álgebra é justamente essa janela aqui do lado esquerdo, tá vendo? Tem o nome aqui, ó, janela de álgebra. Essa é a nossa janela de álgebra. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam ainda, mas na tela inicial, aqui na nossa interface gráfica, logo na parte inferior, a gente tem essa caixa aqui, que é a nossa caixa de entrada. Lembra que lá no software GeoGebra Mobile, na tela inicial, na interface gráfica, a gente tinha a nossa caixa de entrada, que é onde a gente digitava a nossa fórmula, a nossa equação, no caso. Aqui, no GeoGebra Desktop, fica também na parte inferior, chamada de caixa de entrada. Então, assim que eu insiro uma equação, por exemplo, na caixa de entrada aqui, vai aparecer a parte algébrica na janela de álgebra, tá? Então, por exemplo, se eu informar aqui na caixa de entrada x mais 1 igual a 0 e teclo Enter, ele vai gerar para a gente a reta correspondente e aqui na janela de álgebra a gente tem essa parte algébrica, né? Mostrando o que para a gente? Q1 chamado de quê? De equação 1. Nossa primeira equação que a gente criou, tá? Se eu não quiser mais trabalhar com ele, eu simplesmente clico com o botão direito e clico na opção apagar, tá? Aí ele apaga tanto a parte algébrica quanto aqui na janela de visualização, a reta construída por essa equação. Dando prosseguimento,
janela de planilha, né? Uma planilha para construção e organização de dados. Então, quando a gente volta aqui, cadê? E vamos para a segunda opção, planilha, vocês vão perceber que do lado direito, ele vai abrir para a gente realmente uma planilha, né? Como se fosse uma planilha do Excel, né? Só com uma planilha no software de GeoGebra. Então, a gente pode ver que, por exemplo, essa planilha, ela pode ser entendida como uma expansão dentro do software de GeoGebra, né? O GeoGebra não trabalha somente com essa parte de gráficos, né? Gráficos ou álgebra, mas ele também trabalha, como falei anteriormente, com tabelas. Então, ele oferece essa planilha também para trabalhar com tabelas. Se eu não quiser trabalhar com a planilha, simplesmente clico no botão fechar. Janela QES, uma janela para álgebra computacional, não é o nosso foco aqui nesse momento, tá? Próximo, janela de visualização. É uma janela para a construção de objetos com até 2 dimensões. Janela de visualização 2, uma segunda janela para a construção de objetos com até 2 dimensões também, né? Quando a gente vem aqui em exibir, vai mostrar para a gente janela de visualização e janela de visualização 2. Protocolo de construção, uma janela que informa dados sobre as construções feitas no programa. Como falei também, calculadora de probabilidades, uma calculadora para análise de estatísticas e funções de probabilidades, conteúdos que vocês vão estar estudando mais para frente, né? Teclado, serve para fazer entrada de dados no programa a partir do uso do mouse. Então, quando a gente vem aqui no GeoGebra, no menu, ele tem aqui essa opção aqui, teclado. Ele abre o próprio teclado para a gente, tá vendo? Então, se eu clicar aqui na caixa de entrada, digitar aqui X, menos 1 igual a 0, né? Então, o que eu for informando com o mouse aqui, ele vai digitar na caixa de entrada, tá? Vamos lá. Dando prosseguimento, a gente vai estar vendo agora o nosso terceiro tópico, chamado de barra de ferramentas, né? Então, alguém lembra as ferramentas básicas que a gente viu lá no GeoGebra Mobile? Alguém pode dizer aí algumas ferramentas básicas? Pode falar, gente. Ferramenta básica que a gente viu lá no GeoGebra Mobile. Quais foram? Gente, bora lá. Vou informar uma ferramenta básica que a gente aprendeu. Ponto, ferramenta ponto. A gente criou o ponto, lembra? Que a gente já até chegou a criar aqui no GeoGebra Desktop agorinha. Outra ferramenta, alguém pode me dizer? Outra ferramenta básica que a gente aprendeu no GeoGebra Mobile? Responderei mensagem, ponto e reta aí, cara. Certinho, obrigado. É porque eu não estou visualizando mensagem aqui, mas obrigado. Você vai auxiliando aí, por favor, Bárbara. Com certeza. Pronto. Então, barra de ferramentas, né? O mesmo objetivo que tem no GeoGebra Mobile vai seguir a mesma linha de raciocínio aqui no GeoGebra Desktop, né? Essa barra de ferramentas é utilizada para inserir elementos sem a utilização de caixa de entrada, né? Sem necessariamente eu ter que ir lá na caixa de entrada, ter que informar uma equação, por exemplo, para mostrar, para criar uma ferramenta para a gente. Então, as opções, elas são organizadas em grupos, né? Em grupos semelhantes. E para acessar as demais, basta clicar no ícone, né, de expansão, fica localizado no canto inferior direito de cada botão. A gente vai estar mostrando daqui a pouco no GeoGebra, né? Então, para a gente utilizar uma ferramenta, basta selecioná-la e em seguida selecionar ou criar os objetos necessários, né? Para criar, modificar o objeto que a gente está trabalhando. Janela de visualização 2D, né?
Os agrupamentos de ferramentas são exibidos em 12 grupos, apresentados abaixo nas próximas figuras, considerando-se a contagem da ordem da esquerda para a direita. Então, o primeiro grupo de ferramentas que a gente tem essas duas ferramentas, mover e rotação em torno de um ponto. Mover, a gente já viu lá no GeoGebra Mobile, né? Ele serve para mover um objeto ao longo da janela de visualização, né? Para isso, basta selecionar o objeto e arrastar até a posição que você deseja. Rotação em torno de um ponto, né? Ele faz o quê? Rotaciona o objeto que a gente deseja em torno de outro objeto, mantendo sempre a mesma distância entre ambos, né? Para que isso aconteça, basta selecionar o ponto que será utilizado como referencial e depois o objeto a ser rotacionado. Então, para a gente visualizar aqui, logo na parte superior, são os menus que a gente viu, né, agora há pouco. Menu arquivo, menu editar, menu exibir, opções, ferramentas, janela e ajuda. E agora a gente está vendo a parte de ferramentas. Então, quando eu clico aqui, na primeira ferramenta que aparece para a gente, tem uma setinha aqui, tá vendo? Uma setinha bem no canto aqui, inferior, direito. Quando eu clico nessa seta, aparecem essas ferramentas desse grupo de ferramentas, tá? Então, aqui a gente tem vários grupos de ferramentas. Primeiro grupo de ferramenta, aparece ferramenta mover, ferramenta rotação em torno de um ponto, né? E olha que interessante, ferramenta função à mão livre, que a gente viu lá no GeoGebra Mobile também, e a ferramenta caneta, né? Alguém lembra o que faz a ferramenta caneta, por exemplo? O que faz essa ferramenta caneta? Ela te permite fazer uma própria reta à mão. E você permite a gente desenhar o que a gente quiser, né? Então, se eu selecionar ela aqui e vir aqui, ó, deixar clicado com o mouse, que for, ele está criando para a gente o que a gente quer, né? É realmente uma ferramenta caneta, né? Vamos lá. Segundo grupo de ferramentas. Ele vai aparecer para a gente essas ferramentas. Ferramenta ponto, ponto em objeto, vincular, desvincular ponto, inserção de dois objetos, ponto médio ou centro, número complexo, extremos e roots. Se a gente vir aqui, as duas últimas ferramentas, na verdade o roots, no caso, seria para a gente as raízes, tá? E anterior à otimização. Raízes foi uma ferramenta que a gente usa bastante no GeoGebra Mobile, né? Pertinente ao quê? Ao conteúdo matemático que vocês estão estudando. Equações do primeiro e segundo grau, né? Então, eu não vou falar sobre cada uma dessas somente porque a gente já tratou isso no GeoGebra Mobile, né? Mas a nível de saber aonde se localiza no GeoGebra Desktop, fica no segundo grupo de ferramentas, e aqui se encontram as ferramentas, tá? Dando prosseguimento, estamos com o terceiro grupo de ferramentas. Esse terceiro grupo vai criar essas ferramentas para a gente. Reta, segmento, segmento com comprimento fixo, semi-reta, caminho poligonal, vetor, vetor a partir de um ponto. Então, se eu vir aqui no terceiro grupo, clicar nessa setinha aqui, vai aparecer todas as ferramentas para a gente, reta, segmento e os demais, tá? Deixa eu voltar aqui, mover. Pronto. Aqui também é o que a gente já passou, né, na aula de GeoGebra Mobile. E vamos para o quarto grupo de ferramentas, né, onde permite a gente trazer, criar, na verdade, reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, bissetriz, reta tangente, reta polar ou diametral, reta de regressão linear no lugar geométrico. Percebam que aqui apresenta algumas ferramentas que a gente não viu no GeoGebra Mobile, mas que essas ferramentas, nessa oficina aqui, não é o nosso foco, então não precisam se preocupar com isso, tá? Por exemplo, se eu vir aqui, quero criar uma reta,
vou criar uma reta nesse ponto aqui. Eu dei um clique somente no ponto x igual a 5 e quando eu deixo de dar o clique, ele aparece para a gente a forma como a gente quer criar a reta, né? Quero criar a reta bem no eixo x, no ponto x igual a 5. Deixa eu ver se consigo aqui, gente. Só dar outro clique aqui. Pronto, né? Na reta x igual a 5. Se eu quiser criar uma reta perpendicular a essa reta criada no ponto x igual a 5, o que eu faço? Venho aqui, escolho reta perpendicular. Como é que eu crio essa reta perpendicular? Eu quero criar uma reta perpendicular a uma outra reta, a uma reta já criada. Então, seleciono a reta que eu quero criar, né, a partir dela, e escolho o local onde eu quero criar essa reta perpendicular a essa reta já criada, né? Eu criei primeiramente uma reta no ponto x igual a 5, e quero criar uma reta perpendicular a ela no ponto y igual a 5. Então, eu vou aqui no y igual a 5 e dou um clique. Então, ele criou uma reta perpendicular a essa reta no x igual a 5. Deixa eu só ver se alguém para entrar. Era isso que eu ia dizer. Ah, tá. Obrigado. Pronto. Então, inicialmente criei essa reta e posteriormente uma reta perpendicular à reta já criada, tá? Se eu quiser criar agora uma reta paralela, como é que eu faço? Venho aqui novamente, escolho a opção reta paralela. Vou escolher qual reta que eu quero que seja paralela a ela. Eu quero, por exemplo, eu quero criar uma reta paralela a essa reta aqui, que está perpendicular a essa. Então, seleciono ela e vai me criar uma outra reta, só que paralela a essa aqui já criada. Quero criar no ponto 2. Quero criar agora uma outra reta paralela, só que agora paralela a essa reta aqui, que intercepta o eixo x no ponto 5. Seleciono ela aqui e escolho aonde que eu quero criar. No ponto x igual a 8. Criei. Tá? Deixa eu ver mais gente aqui. Pronto. Dando prosseguimento. Quinto grupo de ferramentas. Gente, agora é horário de intervalo, certo? 8h50? Alguém confirma? É horário de intervalo? É, 8. Falta um minuto ainda aqui no meu. Tá, sim. 49. Pronto. Então, quinto grupo de ferramentas, né? Permite a gente criar o quê? Ferramenta polígono, polígono regular, polígono... Conclua essa parte aí. Oi? Conclua essa parte aí e vamos para o intervalo. Certo. Tranquilo. Então, a gente vai para o intervalo, a gente dá os 10 minutinhos e retornamos às 9 horas, viu, gente? Viu?
Pessoal, todos de volta? Sim. Pronto. Sim. Vamos voltar agora. Bom, Gente, alguém está com alguma dúvida aí? Quer fazer algum comentário sobre o que foi mostrado até agora? Isso aqui tá tudo bem, cara. então vamos lá. O quinto grupo de ferramentas, né? As ferramentas polígono, como já havia dito anteriormente, nessa parte de polígono, né? Sexto grupo de ferramentas. Ele vai trazer para a gente aqui a opção para criar círculos, dado centro em um de seus pontos, círculo, dado centro e raio, compasso, círculo definido por 3 pontos, semicírculo definido por 2 pontos, arco circular, entre outras ferramentas, que não é o foco nosso aqui, tá? Porque nosso foco é trabalhar as ferramentas que envolvam diretamente as equações do primeiro e segundo grau, tá? Mas não vamos deixar de citar para vocês as ferramentas. Sétimo grupo de ferramentas, elipse, hipérbole, parábola, cônica por 5 pontos, tá? Já algumas ferramentas, como posso dizer, um pouco mais avançadas, né, para a gente aqui. Oitavo grupo de ferramentas, ângulo com amplitude fixa. A ferramenta que a gente viu lá no GeoGebra Mobile, né, em relação à distância, comprimento ou perímetro, que a gente viu. Ferramenta área, né? Ele calcula a área também de determinada figura para a gente. Inclinação, lista. Nono grupo de ferramentas. Essas ferramentas aqui não é o nosso foco também, tá? Mas só para citar, né? Ferramenta de flexão com relação a uma reta, né? Ele vai espelhar um objeto em relação a uma reta para a gente. Reflexão em relação a um ponto. Espelha um objeto em relação a um ponto. E outras ferramentas. Décimo grupo de ferramentas, ferramenta texto. Então, se eu quiser inserir um texto no meu trabalho, lá no GeoGebra, tem como eu também criar esse texto. Inserir imagem, né, como eu havia dito. Ferramenta também caneta, função mão livre. A mão livre também se encontra nesse décimo grupo de ferramentas. Relação e inspetor de funções. 11º grupo de ferramentas, controles deslizantes. Vocês lembram dessa ferramenta? Alguém pode me lembrar aí o que fazia essa ferramenta lá no GeoGebra Mobile? Os controles deslizantes? O que ela fazia? Alguém lembra? Não precisa saber detalhadamente não, viu, gente? Só precisa que alguém... Eu acho que era para nomear o botão, colocar um nome. Controle deslizante, ele fazia isso? Não é. Responder ou mover o objeto, Ícaro. Oi? Responder ou mover o objeto. Ah, sim, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui, deixa eu só apagar isso daqui. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, AX mais B igual a zero, na nossa caixa de entrada, todos estão vendo aqui? AX mais B igual a zero, certo? Sim. Teclo Enter. Assim que eu teclo Enter, ele vai aparecer essa opção para a gente, criar controles deslizantes, né? Criar controles deslizantes para A e B. Se eu clicar aqui em cima, criar controles deslizantes, ele vai justamente criar o que a gente criou lá na aula passada no GeoGebra Mobile, né? Aqui o A está valendo 1 inicialmente, e o B também 1. Lembram que, de acordo que eu vou movimentando o A, vai movimentando também a nossa reta correspondente a essa equação. Por quê? Aqui está aparecendo para a gente que a equação 1 é x igual a menos 1, né? Por que x igual a menos 1? Porque o nosso A está valendo 1 e o B, 1, né? Mas a
a equação genérica que a gente escreveu lá na caixa de entrada é o quê? AX mais B, né? Se AX mais B igual a 0, e o A está valendo 1 vezes X, X. E o B está valendo 1 também, então a gente tem a equação o quê? X mais 1 igual a 0. Se x mais 1 é igual a 0, nos implica que x é igual a menos 1, né? Então, se eu vim aqui e movimentar, por exemplo, o A valendo 2, o A vale 2, certo? Então, a gente vai ter o quê? 2x mais 1, que o B ainda continua 1, né? Resolvendo a equação, a gente vai encontrar x igual a menos meio. Então, essa reta aqui vai interceptar o eixo x num ponto menos meio, tá? E também a mesma forma o B. Se eu for aqui alterando o B, por exemplo, B valendo menos 2, né? Se o B valer menos 2, me fale alguém aí, por favor, como é que fica a equação com A valendo 2 e B menos 2. Como é que fica a equação? Vamos. Vai seguir a mesma linha de raciocínio lá no GeoGebra Mobile. Lembra que a gente criou a equação genérica, né? AX mais B igual a 0, né? E a gente alterava o A e o B, né? Se eu tenho AX mais B igual a 0, e o A vale 2 e o B vale menos 2, como é que fica a equação? Com A valendo 2 e B menos 2. Alguém pode me dizer? Respondendo aí, cara, 2 e menos 2. A equação fica 2 menos 2? Eu, assim, não posso muito falar, porque no dia eu não pude participar da aula completa, então eu não tenho muita... Mas pode arriscar. Ó, deixa eu criar aqui a ferramenta, só um momentinho. Texto. Deixa eu criar um texto aqui. AX mais B igual a 0. Pronto. Eu tenho isso aqui, tá vendo? AX mais B igual a 0. O meu A tá valendo quanto mesmo que eu falei? 2. E o B tá valendo quanto? Menos 2. Pronto. Então, se eu pegar o A e o B e jogar os valores aqui nessa equação, como é que vai ficar a equação? É 2x mais menos 2 igual a 0, né? 2x menos 2 igual a 0, não é isso? Isso. Pronto. Eu falei, foi diferente, foi? Você falou mais menos, eu entendi. Não. Mais menos Minha 2. cabeça bugou aqui. Pronto. Então, se eu tenho a equação genérica, que é ax mais b igual a 0, e a partir dessa equação genérica, eu vou aplicar esses pontos lá, valendo 2 e o b menos 2, então eu vou ter qual equação? 2x menos 2 igual a 0. Resolva aí para mim, por favor, essa equação aí. 2x menos 2 igual a 0. Me respondam aí o valor de x. Quanto é que vocês vão encontrar o valor de x? X é 1, né? X é 1, justamente. E olha que interessante, a mesma forma que a gente viu lá no GeoGebra Mobile, a gente vai ver também aqui. A reta que representa essa equação vai interceptar o eixo x no ponto 1, que é justamente a solução dessa equação. Entendeu? Então, da mesma... Oi? Diz que foi legal, que completa, né? Eu não sabia disso. Isso, justamente. Então, assim, vocês podem perceber que o que a gente trabalha aqui nessa parte de álgebra e que automaticamente no GeoGebra ele cria para a gente sua reta correspondente, nesse caso, se tratando de equação do primeiro grau, né? Eles correspondem. Não é essa reta aqui criada, não é qualquer reta. É uma reta que pertence a essa equação. Entende? Então, se eu criar a equação aqui, eu movimentei o A, movimentei o B, dessa equação genérica, né?
Então, a gente está tendo como equação 2x menos 2 igual a zero. Automaticamente, ele vai criar essa reta aqui para a gente, interceptando o eixo x no ponto 1, que é justamente a solução dessa equação, tá? Lembrando que, por padrão, os controles deslizantes, ele tem aqui um mínimo menos 5 e o máximo 5, né? A gente fazia alguma coisa lá no GeoGebra Mobile para alterar isso, não fazia? Por exemplo, aqui a gente tem como mínimo menos 5 e o máximo 5, mas tem como alterar isso também, não tem? Lá no GeoGebra Mobile a gente viu isso. Por exemplo, eu não quero que o mínimo seja menos 5, eu quero que o mínimo seja menos 50 do meu controle deslizante e o máximo seja 50. Eu clico com o botão direito em cima do controle deslizante que eu quero, tá? E vou aqui em propriedades. Quando eu clico em propriedades, vai aparecer essa caixa aqui do lado direito de propriedades número A, tá? Propriedades. Aqui está mostrando um intervalo desse controle deslizante A. Então, por padrão, ele já vem aqui, mínimo menos 5, máximo 5. Eu quero que seja mínimo menos 50 e o máximo 50. E olha só, o incremento. Alguém lembra o que seria esse incremento no controle deslizante? Acho que não, né? Vamos lá. O incremento, no caso, eu quero de quanto em quanto que o meu controle deslizante vai mudar. Por exemplo, eu sei que o mínimo é menos 50 e o máximo 50. Só que eu quero que ele vá alternando de quanto em quanto. Eu quero de 1 em 1. Ou seja, menos 50, menos 49, menos 48, menos 47, daí vai até os 50. Se eu quisesse não de 1 em 1, mas de 2 em 2, eu venho aqui e coloco 2. Então, se o meu mínimo é menos 50, então, depois do menos 50, vai para menos 48, menos 46, menos 44, menos 42, daí vai. Só que o meu incremento eu quero 1, tá? Pronto. Seleciono aqui o próximo controle deslizante, o B, e vou alterar aqui também, tá? Menos 50, o mínimo, o máximo 50, o incremento também 1. E fecho. Quando eu fecho, ó, que interessante, ele vai fazer justamente essa alteração, tá vendo? O mínimo menos 50 e vai, ó. E por aí vai até máximo 50. Não só o B, o A, como também o B, né? O B menos 50 e o máximo para o controle B, o controle deslizante B 50, tá? Se eu, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Como é que fica a equação com A igual a menos 15 e o B a menos 3? Alguém pode me dizer? Menos 15x menos 3, né? Menos 3 igual a 0. Muito bem. Então, com A valendo menos 15 e o B valendo menos 3, na equação do primeiro grau, a gente tem o quê? Menos 15x, menos 3 igual a 0, tá? Resolva para mim essa equação aí. Quanto é que fica a equação? Fica Sim. menos 1/5. Menos 1/5? Isso aí. Eu errei aqui agora, mas é isso aí mesmo. Pronto. É justamente isso. Tá? Então, a gente pode perceber que a gente pode fazer várias manipulações aqui de acordo com o que a gente está estudando, tá? Vamos lá. Voltando ao nosso material aqui. Então, aí a gente pode manipular algumas ferramentas, tá? Controle deslizante foi o que a gente viu, né? Caixa para exibir e esconder objetos, entre outros. Dando prosseguimento, temos o 12º grupo de ferramentas, né? Mover janela de visualização, ampliar, reduzir,
exibir, esconder objeto, exibir, esconder rótulo, né? As ferramentas que a gente viu também no GeoGebra Mobile. Então, por exemplo, eu quero esconder essa reta aqui. Seleciono ela, venho aqui, exibir, esconder objeto. Então, para a gente, ele escondeu aqui. Se eu quiser exibir novamente, clico aqui. Opa. Calma aí, só um minuto. Isso. Ou simplesmente, se eu não quiser que, por exemplo, tanto a reta quanto os controles deslizantes não apareçam nitidamente para a gente na janela de visualização, o que eu faço? Clico nela, no controle deslizante. Esse controle deslizante, na janela de álgebra, é o nosso A, não é isso? Se eu simplesmente clicar na bolinha aqui, você viu que escondeu, e ele ficou em branco. A mesma forma aqui, vou selecionar o controle deslizante B e vou clicar na bolinha aqui. Ele escondeu também para a gente esse objeto. A reta também é a mesma coisa. Venho aqui e esconder. E também o texto que eu criei. Venho aqui e esconder. Por exemplo, ferramentas que vocês vão utilizar em determinado momento e depois só querem visualizar após utilizar outras ferramentas. Depois, se quiser exibir, só ir clicando nas bolinhas aqui, que vai voltar tudo a aparecer novamente, tá? Bem, janela de visualização 3D. Não é o nosso foco aqui, tá? Mas no GeoGebra tem como você também trabalhar com 3 dimensões, né? Para outras ferramentas um pouco mais avançadas, tá? Primeiro grupo de ferramentas dentro da janela 3D, a gente tem o Mover, e a gente tem como segundo grupo ponto, ponto, objeto, também as mesmas ferramentas que a gente tem lá no 2D, a gente vai ter também no 3D, tá? Reta, segmento, semi-reta, vetor. Quarto grupo de ferramentas, reta perpendicular, paralela, bissetriz, reta tangente, né? Quinto grupo de ferramentas, ferramenta polígono. Sexto grupo de ferramentas, já na parte de ciclo, né? As mesmas ferramentas lá do 2D, círculo dados eixo a um de seus pontos, círculo, centro, raio mais direção, círculo definido por 3 pontos, arco circular, e outras ferramentas, elipse, hipérbole, parábola. Sétimo grupo de ferramentas, né? Interseção de duas superfícies. Grupo de ferramentas, aí já trabalhando com plano, né? Plano por 3 pontos, plano perpendicular, plano paralelo. Nono grupo de ferramentas, que já vai trazer para a gente a parte de figuras, né? Pirâmide, é o que na verdade que a gente chama de sólido no 3D, né? Pirâmide, prisma, fazer extrusão, né? No caso, como posso dizer, a gente cria, por exemplo, a base da pirâmide e a gente faz a extrusão para construir a pirâmide, seria nesse sentido, né? O cone, cilindro, tetraedro regular, cubo, planificação, algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas, tá? Décimo grupo de ferramentas, esfera dado centro de seus pontos. 11º grupo de ferramentas, ângulo, distância, área e volume, também que a gente viu no 2D, né? 12º grupo de ferramentas, também essas ferramentas mais avançadas, que não é o nosso foco aqui nessa oficina, tá? Ferramenta texto também, o que a gente acabou de criar. 14º grupo de ferramentas, girar a janela de visualização 3D, mover janela de visualização, ampliar, reduzir. Olha que interessante. Com o mouse mesmo, eu posso dar o zoom que eu quero, né, na janela de visualização, tá? E daí vai acontecer da mesma forma lá no GeoGebra Mobile, né? De acordo com que eu vou dando zoom, ó, o incremento do eixo X, né? De meio em meio, se eu aumentar mais ainda,
né, de 0,2, 0,2, se eu diminuir o zoom, né, de 1 em 1, diminuir mais ainda, de 2 em 2, então o incremento nos eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y, né, vai alternando. Deixa eu escolher essas ferramentas aqui que eu criei. Pronto. Tá, algumas opções que a gente viu lá no GeoGebra Mobile. Como eu havia dito, essa questão da malha, né? Então, eu quero construir vários objetos aqui na janela de visualização, porém, a malha me atrapalha a visualizar da melhor forma possível essa criação. Então, como é que eu faço? Na janela de visualização, eu crio no botão direito e tem a opção malha aqui. Se eu clicar nela, automaticamente já esconde a malha para mim. Se eu clico no botão direito e volto, ele vai voltar ao padrão, a exibir a malha padrão para a gente. Se eu clicar com o botão direito e clicar em eixos, vai esconder o eixo X e o eixo Y. Se eu voltar de novo e clicar em eixo, volta ao padrão, né? Aqui a gente tem aqui o zoom, né? Se a gente quiser aumentar, diminuir o zoom. E a opção de janela de visualização, que mostra o que? As propriedades para a gente, né? A gente tem um básico, algumas opções, configurações que a gente pode escolher, tá? Por exemplo, em relação aos eixos, exibir eixo ou esconder, também a gente pode fazer por aqui. Por exemplo, a fonte, né? Eu quero que seja a fonte, no caso, desculpa, em relação aos eixos, né? Eu quero que os eixos sejam negrito ou não. Tem como também eu escolher a cor dos eixos. Se eu vir aqui escolher, por exemplo, azul e der OK, então o eixo, que para a gente vai ficar na cor azul, os dois eixos, o eixo X, o eixo Y, tá? O estilo que eu quero que seja, né? Tem como alterar o estilo também do eixo. Estilo do rótulo, ele traz aqui algumas opções, por exemplo, a fonte, né? O rótulo aqui nos eixos X para a gente são o quê? São os números, não é isso? Então, se, por exemplo, eu quero que a fonte do rótulo seja essa fonte aqui. Então, clico, ele teve uma pequena alteração na fonte, tá vendo? No estilo da fonte. Eu quero que seja negrito, vai aparecer, ou itálico, né? Então, ele vai fazer essas pequenas alterações para a gente. Olha que interessante também, o cor de fundo. Tem como alterar o cor do fundo aqui da janela de visualização. Por padrão, ele já vem branco, mas se eu quiser, por exemplo, colocar um verde claro, olha que interessante. Ele faz essa mudança aí para a gente, tá? Deixa eu voltar aqui ao branco. Pronto. Isso é o básico, tá? Tem como também a gente fazer alteração aqui no eixo X, né? Exibir só a gente pode exibir ou ocultar apenas um dos eixos, né? Nesse caso, eu desmarquei o exibir eixo X, então não está aparecendo. Aí eu quero que volte a aparecer. Exibir números, né? Ele pode não exibir os números para a gente. A distância. Lembra que lá no GeoGebra Mobile, a gente poderia escolher como que a gente quer trabalhar a distância, se é de 1 em 1, ou, por exemplo, de π em π, de π sobre 2 em π sobre 2. Se eu escolher π, ele vai alterar π, 2π, 3π, tá? Eixo Y, de forma análoga, o eixo Y vai fazer a mesma configuração quanto o eixo X, tá? Malha, exibir malha ou ocultar a malha. E aqui a gente escolhe o tipo de malha que a gente quer. Por padrão, ele vem malhas principais e secundárias. Mas eu posso alterar para malha polar, por exemplo, que é a mesma malha que a gente viu lá no GeoGebra Mobile, tá? Ah, não quero polar, eu quero isométrica, né? Que é essa visualização aqui para a gente. Ah, eu quero malha principal, que é essa daqui, tá? Voltar a essa daqui, que é a que a gente mais visual, né? A gente vê. Distância, a mesma forma. O estilo que eu quero, né? Lembrando que isso aqui são algumas propriedades, né?
mas eu quero preferência isso daqui é a visualização. Preferências layout, né? Eu posso, por exemplo, tornar dinâmico a minha interface gráfica do GeoGebra da forma que eu quero visualizar, né? Então, por exemplo, o campo de entrada é esse campo aqui onde a gente insere, né, as equações, no nosso caso. Por padrão, ele vem aqui no lado inferior, né? Só que eu quero para o lado superior, eu quero que apareça aqui em cima. Então, eu venho aqui, clico nessa opção. Aí ele deixa de aparecer aqui para a gente do lado inferior e passa agora a aparecer aqui do lado inferior para a gente, abaixo das ferramentas, né? A caixa de entrada. Lista de comandos, né? Por exemplo, se eu quero que apareça aqui ajuda ou não, ele esconde para a gente. A barra de ferramentas, eu quero que seja exibida ou não? Não quero exibir. Então, ele esconde aqui as ferramentas para a gente. Se eu quero exibir, eu posso escolher aonde que eu quero que exiba essas ferramentas, né? Por padrão, ele vem do lado superior, mas eu não quero o lado superior, eu quero do lado inferior. Então, ele vai aparecer aqui embaixo para a gente, né? Então, eu estou dinamizando o GeoGebra da forma que eu quero que ele apareça para mim. Ah, mas eu não quero que apareça mais aqui do lado inferior, eu quero que apareça do lado esquerdo. Vai aparecer aqui ao lado da janela de álgebra, né? Do lado esquerdo, as ferramentas. Vou voltar aqui para o lado superior. Exibir barra de títulos, nesse caso, essa barra aqui para a gente, né? Barra de títulos que aparece algumas ferramentas dentro da janela de visualização, da janela de álgebra, né? Se eu quero exibir ou não. Permitir barra de estilos, né? No caso, são essas barras aqui. A gente vê preferências padrões. A gente pode fazer algumas configurações mais avançadas aqui, que não é o nosso objetivo nesse momento, tá? Aqui, por fim, para finalizar, essa questão também que a gente viu lá no GeoGebra Mobile, né? Unidade de medida. Se eu quero trabalhar em graus, radianos, graus, minutos, segundos, a gente viu lá no GeoGebra Mobile também como fazer essa configuração, né? O estilo do ângulo reto, né? Eu quero que, por exemplo, quando eu criar uma reta, por exemplo, perpendicular ao eixo X, né? E eu quero que isso apareça para mim, que mostre o ângulo reto. Mas eu quero que a imagem do ângulo reto apareça como um quadrado para mim, um ponto, que for, entende? Coordenadas, aqui não é interessante para a gente nesse momento, tá? Tamanho da fonte, né? Se eu quero que apareça fonte 12, 14, 16, né? Eu quero 18. Escolho 18 aqui e vai aumentar a fonte aqui para a gente, tá vendo como aumentou aqui? Tá muito grande, vou voltar para o 12. Voltou à normalidade, tá? Aqui. Pronto. Aqui, se eu quisesse, por exemplo, com o que eu tiver criado aqui, se eu quisesse gravar, né? Simplesmente vim aqui, gravar, e vou dar um nome para o meu arquivo. Oficina GeoGebra Desktop. E vou escolher o local onde quero salvar. Quero salvar na área de trabalho e clico em gravar. Quando eu for para a minha área de trabalho, ele vai aparecer aqui, ó. Oficina GeoGebra Desktop, né? Que é o meu trabalho de GeoGebra. Depois tudo que eu fiz, estudei, né? No caso do estudo das equações, né? Se eu quiser gravar para mim depois, voltar a estudar novamente aquela equação, né? Específica, né? Então, por exemplo, venho aqui e crio, por exemplo, x mais 2 igual a 0, né? Venho aqui e crio uma outra, 3x menos 5 igual a 2, né? Então, vou estudar essas equações específicas e vou gravar, porque depois eu quero estudar elas novamente. Então, gravo, salvo no meu computador, novamente só abrir e continuar o estudo
dessas equações específicas, tá? Bem, eu acredito que eu tenho conseguido passar as ferramentas para vocês aqui do GeoGebra Desktop. Vocês vão ver que é bastante simples mesmo, né? Já na interface gráfica, na tela inicial, já mostra os menus que a gente quer utilizar, as ferramentas, né? De acordo com o que eu quero estudar, tá? Eu acho que consegui passar. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? A gente pode exemplificar e correlacionar ao Word. O Word todo mundo já sabe mexer, né? Apesar da especificidade do GeoGebra é outra, mas a parte de uso ela é bem prática, bem instintiva, igual eu tinha falado lá no começo. O interessante é mexer, a curiosidade, igual eu falei lá, que vai às vezes despertar umas dúvidas e dentro disso conseguir manipular a ferramenta. Se alguém perguntar aí, né? Eu talvez não vou usar, mas fica bem legal, às vezes, uma apresentação para estudo, fica bem bacana mesmo. E agora tem que, assim, mexer o interesse que vai melhorar, tá? Isso. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Algum comentário, algo assim? Não. Não. Tá tranquilo, né? De boas. A prática, hein, Ícaro e Bárbara, a prática deles, né, à medida que eles vão usando, né, igual o Bárbara falou, no Word, né, a primeira vez que você tem contato com o Word, você vê aquele monte de ferramenta lá, você fica perdido, né, a mesma coisa no GeoGebra, mas ele é bem tranquilo. Então, as noções que vocês tiverem agora, que os meninos passaram para vocês, foram noções muito boas, né, para quem nunca teve contato com o GeoGebra, não foi apresentado o GeoGebra, essa foi uma apresentação bem detalhada, com bastante recurso, né? Eu vou falar por mim. Eu nunca tive... eu aprendi... O pouco que eu sei, não sei muita coisa no GeoGebra, não. O básico, eu sei operar o básico, as ferramentas básicas para eu desenvolver nas minhas aulas, né? Mas eu aprendi, foi na tora mesmo, mexendo, acompanhando nas oficinas do PIBID, que os meninos faziam, eu ficava acompanhando, né? E fazendo oficina com os meninos no primeiro ano, nos anos anteriores aí, que a gente vai... É prática. É prática. E cada vez vai melhorando, né? O Mas aí vai desempenho. melhorando, Quando isso. você usa aqui, aí você vê, posso usar na outra aplicação, e fica bem interessante mesmo. O que o foi bastante interessante, fez até me lembrar, porque em semestres anteriores da faculdade, a gente criou um modelo. Eu acharia até interessante dizer que, por mais que não aborde o conteúdo de ensino médio, né, assim, para os alunos do primeiro ano, a função secante, a gente criou um modelo para cálculo da função secante, né, eu só me recordei agora, só que eu vou ver se eu encontro esse modelo no GeoGebra que a gente criou no semestre passado. Se eu encontrar, se tiver como, aí no encontro de sexta-feira, eu mostro rapidinho para os alunos. Tá certo. E pode deixar Beleza, também lá no então. link depois, se alguém quiser dar uma olhada. A gente vai deixar material lá. E botar lá no ambiente. Isso, vai deixar uma lista de exercício, se possível, né? Quiser fazer aí, qualquer dúvida, vai ter um espaço lá, vai abrir um fórum para a gente tirar as dúvidas, e fiquem à vontade aí, questão de perguntas, e exploração é o principal, eu vou focar aqui bastante, sejam curiosos e vai lá e, se não conseguir de repente, esqueci de uma funcionalidade, tem esse material explicativo, mas pode perguntar que a gente vai auxiliando aí também. Isso, deixa eu só parar a gravação aqui, só um momentinho. Certo.